Olá, meu nome é Thaís e hoje eu vou conversar um pouquinho com vocês sobre SaaS Vaia, e como você pode descobrir insights também com o SaaS Visual Analytics. Para me apresentar, vocês me conhecerem um pouquinho melhor, eu sou a Thaís Silva, eu sou Senior Associate Systems Engineer no time de Customer Advisory no SaaS Brasil. Paralelamente, eu também sou mestranda em Ciência da Computação na Universidade de São Paulo. Sou tecnóloga em sistemas para a internet pela FATEC Santos e também sou embaixadora de duas iniciativas que visam incluir e empoderar mulheres dentro do meio da tecnologia. Essas iniciativas são Women Tech Makers e Women in Data Science. Eu também sou fundadora do GDG Santos, uma comunidade de tecnologia na Baixada Santista. E também aqui em São Paulo sou organizadora do Women in Machine Learning e Data Sciences. Também sou professora voluntária de inglês para alunos pré-vestibular, de pré-vestibular, né? Então, no período de Enem, esse tipo de coisa, eu faço alguns voluntariados de reforço no idioma. E, paralelamente, né, nem tanto paralelo, mas fora de todo esse ambiente profissional, eu gosto muito de exercer meus hobbies. Então, eu sou florista, bailarina, fotógrafa, enfim. Gosto muito do meio artístico, então eu até brinco que meu coração é a minha carreira e a minha alma é os meus hobbies. Então, no momento em que o coração descansa, a minha alma respira um pouco, e aí eu faço algumas outras coisas também, né? Como se não bastasse, já fizesse pouca coisa, aí eu invento um monte de hobby difícil também. Enfim, mas para entrar na nossa agenda, e vocês entenderem mais ou menos a estrutura dessa conversa, dessa apresentação, a gente vai começar com a visão geral, então falar um pouquinho do que é o SaaS, o que é o SaaS Wire, e aí a gente entra dentro da ferramenta, o SaaS Visual Analytics, e aí também conversaremos um pouquinho do por que utilizar, por que a gente deveria utilizar o SaaS Visual Analytics, e para fechar, alguns pontos principais. Infelizmente, essa sessão está sendo gravada, a gente não vai poder ter a troca, né, de perguntas e respostas ao vivo, mas eu deixo meu contato tanto no início da apresentação quanto ao final. Fico à disposição tanto pelo LinkedIn quanto pelo e-mail, se vocês tiverem alguma dúvida ou se vocês precisarem de alguma ajuda em relação à apresentação ou qualquer outra coisa relacionada ao SaaS, eu fico à disposição também. Mas vamos lá. Para começar, vamos conhecer o SaaS. A gente tem uma missão, né, que a gente gosta de compartilhar, que é transformar um mundo de dados em um mundo de inteligência. Essa é uma visão do SaaS, um tanto ambiciosa, mas ambiciosa porque a gente se coloca no meio entre os dados e as decisões e a gente viabiliza o que os seus dados, além de se transformar em insights, se transforme em decisões inteligentes. Então, a gente, como empresa, como software, a gente tem a capacidade de viabilizar isso para todos os nossos usuários. E como que isso acontece, né? A gente tem o nosso tão chamado, aclamado ciclo de vida analítico, e isso basicamente é nada mais nada menos do que o nosso SaaS Vaia. Então, é uma forma de mostrar o que o SaaS Vaia se baseia. Então, a gente entende que, dentro de um ciclo de vida analítico, ele vai se iniciar a partir de uma questão, e se ocorrer tudo certo dentro dele, você sai com uma decisão. Eu vou pegar aqui meu laser para conseguir apontar. Então, basicamente, quando você tem uma questão, você tem os seus dados, você tem algo para resolver, você pode utilizar o SaaSVaia para inicialmente gerenciar, fazer todo o processo de gerenciamento de dados. Então, você vai acessar estes dados, preparar e governar. E dentro desse pilar, não em específico, mas eu gosto de compartilhar, que o SaaS ele tem um compromisso também com a transparência e com a responsabilidade dos dados. E o que eu quero dizer com responsabilidade? O SaaS ele tem esse compromisso de deixar os seus dados visíveis, transparentes, e você ter
ideia e do que você está tratando, né? Então, por exemplo, o SAS consegue te mostrar se tem um determinado dado na sua base que eventualmente possa ser um dado sensível, como a depender, né, do seu modelo, um dado de CPF, um dado de localização, enfim, um dado que possa ser sigiloso ou sensível, que talvez precise usar uma máscara, mais ou menos nessa linha. Então, é uma coisa que não só dentro do gerenciamento de dados, mas que se estende por todo o ciclo de vida analítico, e a gente vai falar um pouco mais sobre isso mais para frente, mas é um compromisso que eu acho um dos grandes diferenciais do SaaS também. A partir de você ter os seus dados, né, gerenciados, preparados e governados, a gente pode partir para o core. A gente pode partir para o desenvolvimento dos modelos. Então, dentro do Vaia, você pode construir, otimizar e validar os seus modelos. A partir de um modelo, né, bonitinho, validado, a gente pode partir para o próximo ciclo, né, de automatização, de deploy, de implementação, de monitoramento e, se necessário, um retreino. Se tudo ocorreu certo, como eu falei, você tem a sua decisão em mãos e aí você pode seguir com seus insights, né? Os tomadores de decisões conseguem decidir o que é melhor a partir dos seus dados, a partir dos seus modelos. E só para compartilhar, o SaaS Vaia, ele é oferecido como uma solução, né, numa plataforma analítica, como uma oferta básica, mas a gente também tem as soluções para cada tipo de indústria. Não sei se vocês já conhecem, mas o SaaS ele é bem famoso, né, popular, por três principais soluções, principalmente aqui no Brasil, que é a de fraude e segurança, essa primeirinha aqui, essa primeirinha aqui, a de Customer Intelligence e a de gerenciamento de riscos. Essas são as principais aqui que Thaís, acredito que sejam as mais populares aqui no Brasil, mas a gente tem, obviamente, em todo o mundo, né? O SaaS é uma empresa global, empresas, universidades de várias partes do mundo também utilizam, e aí a gente também tem essas outras soluções, como saúde, ciências da vida, internet das coisas, supply chain e merchandise. E aí agora, né, já conheceram um pouquinho de SaaS Vaia, vamos conhecer um pouquinho do tão esperado SaaS Visual Analytics, né, o SaaS Vaia Visual Analytics. Basicamente, na minha opinião também, o SaaS Visual Analytics ele é a plataforma que mais atende todo o ciclo de vida em si, né? Aquele infinito que a gente conversou agora há pouco. Você consegue inserir o SaaS Visual Analytics em quase todos os passos. Então, você consegue não só fazer ele uma ferramenta de visualização de dashboards, né, de painel, que a gente fala muito sobre isso, mas você também consegue entender os seus dados a partir dele. Então, uma vez que você precisa entender, né, preparar, fora de todas as opções que o próprio SaaS te dá, né, nas ferramentas que antecedem, né, de preparação, fora todas essas outras funcionalidades, você também consegue trazer os seus dados para dentro do Visual Analytics e entendê-los melhor. Assim como, de repente, se você precisar de um retreino, você também consegue utilizar o VA, né, o apelidado VA, para entender todos esses dados. Então, é uma plataforma que ela vai estar sustentando todo o ciclo de vida analítico também. Obviamente, você consegue estruturar ali uma visualização, né, dashboards e painéis, e uma das mais diferentes features, né, as ferramentas do VA, é que você consegue também facilmente aplicar análises avançadas de uma forma muito acessível. E a gente vai falar sobre cada um deles um pouco mais para frente, conforme a nossa apresentação vai andando. Aí eu vou entrar um pouco mais a fundo, com exemplos também. E aí, esses recursos, né, avançados de análise, o SaaS, como mencionei, é uma empresa global, então atende empresas de diversas localidades do mundo, consequentemente, diversos idiomas. Então, a gente não se prende só no inglês, a gente também atende outros idiomas, o que é muito importante, né? Análise para todos, então, é algo que a usabilidade
Vocês vão perceber, tem alguns GIFs e imagens do Vaia, mas o Vaia, não só o VA, né, mas o Vaia como um todo, ele tem uma interface muito amigável, muito simples de utilizar, fazendo com que qualquer um consiga montar uma dashboard ou fazer o que é necessário. E aí, claro, VA também é uma plataforma governada e altamente transparente. E aí, como eu mencionei um pouquinho mais na frente, a responsabilidade, né? Então, não só, como eu posso dizer, não é só uma responsabilidade do SaaS, né? Tipo, você pode confiar nos resultados porque você tem alta capacidade de ter certeza do que você está fazendo, né? O que você está mexendo, quais são os dados que você está manipulando naquele momento. Então, você consegue habilitar a governança, né, dos seus dados, dos seus modelos. Como eu falei, você consegue visualizar os seus dados e o site diz, isso aqui é melhor fazer isso, ele te sugere. Então, você tem alta responsabilidade em cima dos seus dados, né? Alta governança em cima dos seus dados. Você consegue interpretar, né, o modelo, ter esse monitoramento de vieses, gerar explicações. A gente vai falar um pouquinho sobre isso, que eu acho muito, muito bacana dentro do VA também. E aí, né, uma empresa de mais de 40 anos, uma empresa privada de mais de 40 anos, resolvendo, né, desafios de IA, de analytics para empresas de todo mundo, de diversos setores. E aí, como se já não bastasse várias das razões que eu já mencionei, a gente vai entrar um pouquinho mais a fundo para vocês entenderem mais também do que eu estou falando aqui, né? Então, o que você pode fazer com o VA? Primeiro, eu vou destacar alguns diferenciadores. Eu mencionei que é uma interface de alta usabilidade, né? Uma interface de fácil uso, né? Bastante intuitiva. Então, não só o VA, mas o Vaia como um todo, ele é basicamente low code e no code. Então, você consegue clicar e arrastar na maior parte da plataforma. Obviamente, para as pessoas que preferem código, a gente tem o SAS Studio e também uma integração com o VS Code, com o Jupyter Notebook, para quem prefere e precisa, né, ficar mais full code. Desculpa. Mas o SaaS ele se diferencia bastante por ser essa plataforma muito tranquila de usar. Então, uma pessoa com pouco conhecimento de IA, ela consegue fazer um modelinho, consegue botar algo para rodar de uma forma muito simples. Augmented Analytics, eu deixei essa frase em inglês de propósito, porque eu acredito que a gente não tenha uma tradução muito boa para isso, mas basicamente é uma forma de você sempre ter as suas análises de forma uma forma muito fácil de ser explicada. E aí a gente já vai entrar mais a fundo nele. Tem algumas imagens também para deixar algo mais claro, né? Porque é bem difícil de explicar, principalmente quando está em inglês. Insights incorporados é um dos diferenciadores também. Então, a gente tem a inteligência artificial aqui impulsionando as explicações, os contextos, para qualquer pessoa conseguir entender o que é que está acontecendo por trás. A gente tem vários contextos geográficos, principalmente para o VA. Então, você consegue aqui explorar não só o seu conjunto de dados, mas também adicionar imagens, mapas também e governança, né? Mais uma vez, governança. E aí, relatórios de exploração. Essa aqui é a carinha do VA, como vocês podem já ver. Esse aqui é um relatório de exemplo. E o SAS é um dos fornecedores número 1, segundo o Gartner, para visualização de dados, justamente por conta da sua fácil manipulação, você consegue entender muito tranquilamente, você consegue customizar, você tem análises avançadas de forma visual, então você consegue construir vários gráficos diferenciados.
seus layouts responsivos, formas com que você consegue compartilhar, interagir, colaborar de uma forma muito dinâmica. A gente tem o Augmented Analytics, que ajuda aí a explicar qualquer item, qualquer dado dentro da sua visualização. São explicações geradas automaticamente por linguagem natural. Todas as funcionalidades dentro do VA basicamente são point and click, então você consegue clicar e arrastar. Você consegue ter aqui, ó, modelos de previsão, detecção de outlier, muitos outros modelos. Enfim, você também consegue, importante compartilhar, você também consegue, deixa eu voltar aqui um slide, ter a criação automática dos gráficos também. Então, tem um formato que ele consegue entender os seus dados e também te sugerir para que, tipo, esse grupo aqui seria interessante esse gráfico aqui, para a gente sair do padrão gráfico de pizza, né? Também existe algumas funcionalidades além de explicação, mas de sugestão de geração de gráficos. Aí, obviamente, low code, no code, você consegue fazer desde a preparação de dados até o final do seu ciclo, gerar esses modelos de machine learning com poucos cliques, né? E assim, gerar e implementar com poucos cliques, sem necessidade de fazer uma linha de código também. E aí, você consegue incorporar os dashboards do SaaS no seu site. Então, você consegue, aqui a partir de um SDK, a partir de uma API, consegue exportar esse dashboard e deixar disponível dentro de uma plataforma, de uma página web ou de aplicativo móvel, coisa do tipo. Então, a gente tem alguns clientes, acho que algum Detran, agora eu não vou lembrar de qual estado, mas tem um relatório do SaaS disponível na página. Se eu não me engano, era a nível geográfico. Eu até peço desculpas por não ter trazido aqui, eu poderia ter trazido aqui para vocês verem, porque está disponível, vocês conseguem clicar, olhar, visualizar melhor. Mas basicamente, aqui como no exemplo, é um site, né? Tem os menuzinhos aqui tudo. Isso aqui é conteúdo do site também. E o que é o conteúdo do SaaS Vaia são os gráficos, né? E aí você consegue de uma forma muito bonita, né? Não fica aquela coisa muito específica, não é uma plataforma inserida, ela fica bem intuitiva, bem bonita de visualizar. E também outro diferencial, a gente tem esses insights, né? E quando eu quero dizer os insights, são os seus dashboards dentro do Microsoft 365, então você consegue integrar tanto no Excel, aqui como aqui no exemplo, no Outlook, no PowerPoint, no Word, então você também consegue de uma forma muito tranquila inserir, no caso, misturei o inglês com o português, você consegue inserir os seus insights, seus dashboards, os gráficos que você escolheu para dentro do seu conteúdo do pacote Office, por exemplo. Então, visualizações, elementos adicionais, carregar os dados dentro do Excel. Esses são alguns dos diferenciais também. E, óbvio, análise de localização. Então, a gente usa os mapas ESRI de capacidade demográfica dentro do SaaS Vaia. Você consegue se conectar também com ArcGIS Bridge, e você consegue ter, né, análise de tempo de viagem, análise de distância de viagem, enriquecimento geográfico, agrupamento geográfico, assim como aqui no exemplo. Que eu acho, e funciona muito, muito bem mesmo. Então, eu acho dos formatos mais interessantes de se trabalhar dentro do Visual Analytics. E aí, falando um pouquinho da arquitetura do SaaS, processamento, não só do SaaS, né, mas do SaaS Visual Analytics, a gente tem alguns acessos a recursos de dados, né? Então, a bancos como Hadoop, S3, Oracle, Snowflake, muitos outros. Todo o processamento é feito em memória e você tem acesso a essas visualizações tanto por web, mobile e o portal em si, deixando aí a experiência do usuário muito agradável.
E aí, a arte do possível. Fui ansiosa aqui, apertei 2 vezes. Queria mostrar aqui também para vocês alguns dos diferenciais, mas além dos diferenciais, alguns exemplos de dashboards. Foi algo que eu não consegui trazer muito dentro do e-book que eu compartilhei, capítulo que eu compartilhei, mas queria trazer aqui para vocês terem mais ou menos uma noção de como você pode construir o seu dashboard, mais uma forma de inspiração mesmo das formatos de visualizações e tudo que é possível. Esse aqui, por exemplo, ele foca bastante em dados geográficos, né? Então a gente pode ver aqui que tem vários formatos de gráficos vindos de alguma determinada parte do mapa. Na minha opinião, são relatórios mais pesados, né? Por exemplo, aqui, se eu não me engano, eu não me recordo se é realmente uma página, mas você também consegue criar páginas dentro do VA. Então, se é algo que você olha assim e fala, tá muito pesado, isso é algo realmente assim muito relativo também, né? A gente consegue trabalhar com diversos formatos, mas a gente também consegue dividir, criar várias páginas, mas ou também deixar tudo numa página só, dependendo da visualização. Essa aqui é outra página também do Visual Analytics. Também utiliza alguns mapas, matrizes. Aqui a gente tem o Augmented Analytics, por exemplo, nuvem de palavras. E aqui, por exemplo, você consegue entender o que está se tratando, basicamente, os dados e o seu dashboard. Outro exemplo também aqui com o mapa, né? Aqui a gente tem o de transporte. São várias formas de visualizar, várias formas criativas de visualizar os seus dados. Aqui, né, um exemplo clássico, né, Covid-19, período que ninguém gosta de ser muito bem lembrado, né, mas um período recente. A gente viu muitos exemplos, principalmente na televisão, né, de gráficos falando sobre os dados, sobre as informações atualizadas do Covid-19. Esse daqui é um exemplo dele, né? Então, a gente tem aqui um gráfico de novos casos, divididos aqui por mês, né? Então, não é nem por mês aqui, está por ano, por dia do mês, desde janeiro, fevereiro. Então, você consegue ter uma noção aqui diária dos últimos 10 dias. Um mapa aqui, né, da China, onde foram os primeiros casos confirmados, taxa de mortalidade, enfim, né, dados que a gente não gosta muito de lembrar, mas são formatos de dashboards, de visualizações muito autoexplicativas. Aqui, novamente, né, a gente tem muitos exemplos de dashboards de visualizações com dados geográficos. Então, várias formas interessantes de criar visualizações com dados geográficos, mapas, e que funcionam realmente muito bem. E outro exemplo também de mais mapa. E vocês podem perceber que, assim, no geral, a gente mal vê um gráfico pizza aqui. Não é realmente algo que seja não recomendado, mas a inteligência por trás das sugestões do SAS, né, são assim altamente inteligentes. Então não é algo do tipo, tenho 3 tipos de dados, ele já vai te sugerir um gráfico de pizza, ele já te sugere uma visualização muito mais esperta, né, de forma com que você consiga bater os olhos naquela visualização e entender o que está acontecendo, do que se trata também. A gente consegue ter não só o título, né, um fundo, uma descrição, mas de forma com que sem essas informações também a gente entenda o que está acontecendo, o que está rolando. E aí, para compartilhar também alguns casos de sucesso, alguns clientes que utilizam diariamente as nossas soluções.
Para vocês terem noção também da complexidade, né, do tamanho, da importância do SaaS também. Então, a Barilla, né, a Baricha, é uma empresa, se eu não me engano, espanhola ou é da América Latina, agora eu não vou me relembrar, mas é uma empresa grande, né? Quando a gente vai lá no mercado comprar macarrão, provavelmente quase todos os mercados vendem produtos da Barilla. E ela é um dos nossos grandes clientes também, que aí compartilhou, né? Está dentro de um site, eu consigo também compartilhar o link com vocês, mas basicamente a Barilla aí otimizou entregas, né, em meio de interrupções e reduziu desperdícios usando as análises avançadas do SaaS. Então, um resultado bastante positivo utilizando o SaaS como meio. Então, a gente tinha uma dúvida, né, um problema, e aí a Barilla conseguiu ter um insight por meio do SaaS. O Banco Nacional da Grécia também, um grande cliente, né? Cliente não só de grande importância mundial, mas com certeza de grande importância na Grécia também, buscou a transformação digital apoiada por essas análises e análises avançadas e IA na nuvem, então SaaS Vaia, né, uma plataforma na nuvem, para transformar essas operações bancárias. Então, por meio do SaaS Vaia, foi possível acelerar aí a transformação digital. Deixa eu tirar esse laser. E aí eles usam até hoje aí a nossa tecnologia, e uma dos grandes diferenciais para eles também foi a possibilidade das ferramentas de programação, assim como Python, R, Java, Lua, dentro do SaaS também. Consigo também compartilhar o link com vocês posteriormente, para vocês visualizarem, ter uma maior entendimento de como que foi, né, o case do Banco Nacional, assim também como o da Barilla. E aí a gente vai caminhando para os nossos insights da nossa conversa aqui também. Então, para entender basicamente, né, os nossos takeaways e benefícios do SaaS, não só o SaaS Vaia, como o SaaS Visual Analytics principalmente, mas seus principais benefícios, primeiro de tudo, SaaS é muito ágil, por ter um processamento em memória e por todo o seu pouco esforço feito, né, principalmente por todas as funcionalidades de arrastar, de clicar e arrastar, você consegue ter de uma forma muito ágil, muito rápido, insights relevantes para entender as necessidades que você tem dentro do seu negócio ou dentro do seu dia a dia. Governado, o SaaS é altamente governado, tendo aí como um dos principais benefícios, como eu falei para vocês, promove uma alta confiança, né, dentro dessa governança, e uma alta consciência, né, que para mim, pessoalmente, é uma dos benefícios maiores do SaaS, justamente por você saber o que você está fazendo, saber quais dados você está lidando, para justamente no momento em que você tomar a sua decisão, você não sentir que foi uma força onipresente, né? Foi você e os seus dados. E escalável, né? Então, atendendo aí as necessidades atuais e futuras, assim como a Barilla, assim como o Banco Nacional da Grécia. É isso. Deixo aqui o meu contato, né? Agora eu vou precisar de novo aqui, do laser, thais.silva@sas.com. Também deixo o meu LinkedIn, vocês podem me encontrar como Thais Silva, ou linkedin.com/in/tcr Silva. Se vocês precisarem de alguma coisa, fico à disposição. Muito obrigada por estar comigo até agora. Espero que vocês tenham gostado de conhecer um pouquinho do SaaS, um pouquinho do Vaia e um pouquinho mais do Visual Analytics. E é isso. Muito obrigada pela companhia e eu espero que tenha sido produtivo a nossa conversa. Um beijo.